E aí galera, sensacional, tudo jóia? Sejam bem-vindos mais uma vez para a nossa videoaula aqui. Na aula de hoje a gente vai falar sobre colocação pronominal. Para você detonar, seja na redação, seja em questões objetivas de concursos públicos, seja no Enem. Quero mandar um abraço e agradecer a vocês aí que estão assistindo as nossas videoaulas. Se inscrevam no canal, curta se você gostar aí, olha, divulgue também o nosso trabalho para que mais pessoas possam assistir a essas aulas daqui. E bom, vamos lá. O assunto na aula de hoje é colocação pronominal. Galera, a colocação pronominal, ela não ocorre com todos os pronomes da língua portuguesa, não. Só com alguns pronomes em especial. Só com alguns pronomes específicos. Mas como tudo na vida é perfeito, perceba bem. Colocação pronominal. São 8 sílabas que compõem o nome do assunto que estamos estudando. Por coincidência ou não, são exatamente 8 pronomes. Ó, me, te, si, o, a, nos, vos e lhes. Então, em primeiro lugar, lembra disso, a colocação pronominal só ocorrerá com 8 pronomes distintos. E quais são os pronomes? Ó, olha para cá. Me, te, si, o, an, nos, vos e lhes. Apenas com esses 8 pronomes. Essa colocação pronominal, ela se divide em 3 possibilidades. Ou teremos uma próclise, ou teremos uma mesóclise, ou ainda, a terceira possibilidade é termos uma ênclise. A próclise começa com P de primeiro. Então, olha galera, sensacional. Quando primeiro vier o pronome e depois vier o verbo, sempre a relação com o verbo, pronome e verbo. Quando primeiro vier o pronome e depois vier o verbo, teremos aí uma próclise. Teremos aí um pronome chamado de pronome proclítico. Mesóclise começa com a letra o quê? M. M de meio. Então a mesóclise ocorrerá toda vez que o pronome estiver no meio de quê? No meio do verbo. Próclise antes do verbo, mesóclise no meio do verbo. E aí, ênclise fica fácil. Se você quiser continuar nessa mesma linha de associação aqui, ó, você pode dizer encerra ou ainda lembrar, ó, the end, o fim. Então, toda vez que o pronome vier no final do verbo, após o verbo, teremos um caso aí de ênclise. Então, ó, não se esquece, a colocação pronominal ocorre com me, te, si, o, an, nos, vos, lhes. Próclise, primeiro vem um pronome, depois vem um verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. E ênclise, quando ele vem após o verbo. Eu coloquei aqui 3 exemplos. Um de próclise, um de mesóclise e outro de ênclise, para nós entendermos melhor. Ó, não me abandone. Observe que o verbo aqui é abandone. Perceba que o pronome é o pronome me. E ele está antes do verbo. No meio do verbo, ele está depois do verbo. Antes do verbo. Então é um caso de quê? Próclise. Olha essa outra frase aqui. Louvar-te-ei eternamente. Perceba que louvarei é o verbo. Perceba que o verbo ele é quebrado pelo pronome. E que aqui, ó, o pronome está exatamente no meio do verbo. E por fim, amo-te, ó, ênclise. Meu amigo, se você quiser acabar um namoro com alguém e quer encontrar um motivo, você sabe, namorados adoram dizer para as namoradas, ou vice-versa, frases do tipo, te amo. E você chega para ele e diz assim, ó, amigo, eu não posso namorar com você porque você não conhece as regras de colocação pronominal. Não pode ser te amo. Nunca pode se iniciar a frase com nenhum desses pronomes. Se alguém disser, me empresta uma borracha, primeiro estude colocação pronominal, depois eu empresto a borracha a você. Se alguém disser, te amo, olha, acaba esse namoro. Não dá certo. Certo? E com cada um desses pronomes aí, não se pode iniciar. A forma correta é sempre amo-te. Bom, galera, mas isso aqui
foi apenas para explicar a diferença entre próclise, mesóclise e ênclise. Agora, eu vou apagar este quadro aqui e vou mostrar para vocês quando utilizar próclise, quando utilizar mesóclise e quando utilizar ênclise. Beleza? É isso aí, galera. Então, como a gente já diferenciou aqui próclise, mesóclise e ênclise, vamos agora ver cada um dos casos. Quando é que você vai utilizar próclise, quando você vai utilizar mesóclise, quando você vai utilizar ênclise. A próclise, nós já sabemos que consiste na colocação do pronome. E quais são os pronomes? Me, te, si, o, an, nos, vos, lis, antes do verbo. Então não esquece, próclise, antes do verbo. Galera, eu criei um macetezinho aqui bem legal para vocês. Só é você memorizar que a próclise vai ocorrer se eu tiver sipa ou ainda pronomes. Porque exatamente a conjunção, a interjeição, a preposição, o advérbio e os pronomes são as partículas atrativas. São elas que vão atrair os pronomes átomos para antes do verbo. Olha aqui um exemplo. E não esquece, conjunção, ó. Sipa, conjunção, interjeição, preposição, advérbio e pronome. Sipa mais pronomes. Então, ó, não vou para a festa, embora me convidem. Galera, fala para mim, onde é que está o pronome desta frase? O pronome da frase está exatamente aqui, ó, no me, correto? Agora, esse pronome está o quê? Antes do verbo. O verbo está aqui, então eu tenho o verbo e aqui eu tenho o pronome. Se o pronome estiver antes do verbo, como é o nome disso? Próclise. Porém, se essa frase daqui fosse dita, não vou para a festa, embora convidem-me, se este pronome estivesse após o verbo, este pronome estaria gramaticalmente incorreto. Ele não pode estar após o verbo, porque a conjunção atrai o pronome para antes do verbo. Beleza? Ó, interjeição. O que a gramática chama de frase opinativa. É aquela que exprime um desejo. Ó, Deus te abençoe. Perceba, verbo. Como eu tenho uma exclamação, eu tenho uma o quê? Interjeição. E o pronome aqui, galera, está exatamente, ó, antes do verbo. Verbo, pronome. É um caso de próclise, de mesóclise ou de ênclise? De próclise. E por que é próclise? Não é por causa da palavra Deus. É próclise porque isso é uma frase que é uma interjeição. Então, você vai colocar o pronome antes do verbo. Outro exemplo, preposição. Em se tratando de português, aprendi tudo. Observe que aqui eu tenho o verbo tratar e aqui eu tenho o pronome se. O pronome está antes do verbo, está antes do verbo, está no meio do verbo ou depois do verbo. O pronome está exatamente, ó, antes do verbo. E como está antes do verbo, ele está antes não aleatoriamente, ele está antes porque a preposição atrai o pronome para antes do verbo. Se esta frase fosse em tratando-se de português aprendi tudo, mentira, meu amigo, você não teria aprendido nada. Tem que ser antes do verbo porque a preposição atrai. E aí nós temos um outro caso, o advérbio. Se você pegar uma gramática para estudar esse conteúdo, a gramática vai dizer o seguinte: palavras de valor negativo atraem o pronome para antes do verbo. Só que todas essas palavras de valor negativo são advérbios de negação. Então, o advérbio, ele atrai o pronome para antes do verbo. Ó, não lhe falei a verdade. Olha o pronome. O pronome é lhe. O pronome está antes do verbo, no meio do verbo, depois do verbo. Está antes do verbo. É um caso de quê? É um caso de próclise. Mas por que é próclise? Porque o não atrai o pronome para antes do verbo. Repito, meu querido funcionário público federal. Repito, meu querido doutor. Olha só, se eu colocar esse pronome para aqui, não falei-lhe a verdade, a frase estaria errada. Por que, Rodrigo, estaria errada? Porque o advérbio de negação atrai o pronome para antes do verbo. E para fechar a parte de próclise, lembra,
Ó, ela é a pessoa que nos convidou. O verbo daqui, ó, é o verbo convidar. Percebe, galera? O verbo aqui é o verbo convidar. Como o verbo aqui é o verbo convidar, eu tenho um pronome antes do verbo. Mas por que eu tenho um pronome antes do verbo? Porque este quezinho aqui é um pronome relativo. Ela é a pessoa a qual nos convidou. Como que é um pronome, ele atrai o pronome para antes do verbo. Então a gente já viu as possibilidades de próclise. Vamos agora para a parte de mesóclise, galera. Olha só, presta atenção. É isso, galera. Então, ó, já estudamos a parte próclise. Com a parte mesóclise é muito mais simples do que você possa imaginar. Com a parte mesóclise, basta você lembrar o seguinte: mesóclise ocorrerá quando você tiver verbo no futuro. Grava isso que é muito simples. Mesóclise, verbo no futuro. Próclise, cipa e pronomes. Galera, olha essa frase: falar-me-ão novas histórias. Perceba que o pronome é o me, que está exatamente no meio do verbo, porque aqui é falarão novas histórias para mim. Falarão novas histórias para mim. Ele está no meio. E por que ele está no meio? Porque o verbo está no futuro. Isso é o futuro do presente, é algo que vai acontecer. Dar-se-ia a explicação. Perceba que aqui, ó, o pronome se está no meio do verbo. E por que está no meio do verbo? Porque o verbo está no futuro. Mesóclise, verbo no quê? Futuro. Tem uma pegadinha aqui para vocês. Olha essa frase: não me chamarão. Não chamar-me-ão. Qual das duas é a forma correta? Veja que aqui nós temos um embate de duas regras. Uma de próclise, porque nós temos o advérbio, e o advérbio atrai o pronome para antes do verbo. E uma também aqui, ó, de mesóclise, porque o verbo está no futuro. Mas lembre-se, entre a próclise e a mesóclise, quem ganha é sempre a próclise. Entre a próclise e a mesóclise, quem ganha é sempre a próclise. E agora, para fechar essa aula sensacional, a gente vai estudar os casos de ênclise, beleza? Olha só. Então é isso. E aí, ó, a ênclise, ela vai ocorrer, cara, em apenas dois casos. A ênclise vai ocorrer, em primeiro lugar, lembre-se, não se iniciam frases com esses pronomes. Não se iniciam frases, nem com me, nem com te, nem com se, nem com o a, nem o nos, nem o vos, muito menos o lhes. Não se iniciam. Nunca iniciam a frase. Inicia apenas se for na oralidade. Falando com a pessoa, é claro que você pode. Mas na escrita, jamais. E o outro caso é lembrar verbo terminando em R. Ou seja, verbo no infinitivo. Verbo no infinitivo, verbo terminando em R. Olha esse exemplo aqui. Vendem-se casas. Eu jamais poderia dizer a frase se vendem casas. Por que não poderia? Porque eu estaria iniciando a frase com o pronome. E eu não posso. Vendem-se casas. E o outro exemplo, lembra? Verbo no infinitivo. Irei esperar-te. Olha o pronome aqui. O pronome está exatamente após o verbo. Verbo, pronome. E por que está após o verbo? É exatamente porque ele está no infinitivo. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostaram, dê uma curtida aí, divulgue para os seus amigos. Um abraço. Isso é o Português Sensacional.